acredito eu que ele já sabia que Sarai, o nome, era um nome, significava uma mulher estéril. E mesmo assim ele apaixonado por Sarai, mesmo assim ele amando Sarai, ele resolve casar com ela. Até então Deus não havia prometido nada para ele, até então não havia uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Até então não havia uma promessa para Abraão que o nome de Abraão seria engrandecido sobre a terra. Mas Abraão tinha o desejo de honrar a Deus e fazer aquilo que agradava ao Senhor. E o Senhor, num belo dia, chama Abraão e diz para ele: e disse, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja bem que Abraão, ele tinha que sair primeiramente. A ordem de Deus era: sai da tua terra. Não era somente sair da terra, não era somente mudar de cidade para a cidade da mesma região, no mesmo local. Abraão tinha que sair da terra. Ele tinha que sair da redondeza, ele tinha que sair dos arredores ali, ele não tinha que ficar naquela mesma terra. Deus dá 3 ordens para Abraão, e uma delas foi: sai da tua terra. O que Deus tinha para fazer com Abraão fugia ao entendimento do homem, foge ao entendimento da sua parentela, ao entendimento dos seus pais, dos seus amigos. Que Deus tinha a fazer na vida de Abraão e através de Abraão era algo extraordinário, era algo totalmente tremendo na vida de Abraão. Mas Abraão precisava passar por um processo, e o processo na vida de Abraão era justamente o aperfeiçoamento na sua fé. Deus precisava conhecer quem era Abraão. Se nós lermos aquilo que diz na palavra de Deus aqui sobre a vida de Abraão, nós vamos entender que Abraão passou por um processo de revelação, e um processo de revelação do seu homem interior para Deus. Ele se mostrou a Deus e Deus se mostrou a Abraão. Mas para que isso pudesse acontecer, Deus fala para Abraão sair da sua terra. Porque quando está na mesma terra, tem a mesma mania, mesmo jeito. E o que Deus tinha para fazer era forte demais. E a segunda ordem que Deus dá para Abraão é: sai da casa do teu pai. Não basta somente você sair desta terra e ir para outra terra. Se você vai para outra terra e volta para a casa do seu pai, você tem que sair da sua terra, sair da casa do seu pai. E você vai para onde, Abraão? Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só que coisa interessante. Não, ele simplesmente ouviu uma voz, a voz de Deus falando para ele. Tudo isso que eu acabei de dizer. Abraão poderia questionar no seu coração e dizer: mas Senhor, eu vou para onde? Agora eu tenho mulher, e aonde eu vou com a minha esposa? Aonde eu vou com a minha mulher? Abraão poderia questionar a Deus, porque embora Deus mandara que ele saísse da sua casa, mas ele não sabia para onde, se era para a direita, se era para a esquerda. Mas Deus disse para ele: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Então cada dia eu vou te mostrar um caminho novo. Cada momento eu vou te mostrar uma direção nova.
até que você chegue à terra em que eu, o Senhor, tenho preparado para você, Abraão. E Abraão, ele não pensou duas vezes, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor que ordenara, e ele pegou a sua esposa, pegou seus talvez poucos ou muitos bens que tinham e saiu para o deserto. Falar de deserto é falar de dificuldades. Falar de deserto é falar de apertos, problemas, dificuldades. É falar de sol quente. É falar de ventos. É falar de areia. Mas é falar também de providência de Deus para a vida daquele que crê, da vida daquele que tem fé. Porque a atitude de Abraão sair da sua terra, sair da sua casa, foi justamente uma atitude de fé. Foi um passo decisivo. Porque na casa do seu pai, ele tinha de tudo. Na terra do seu pai, ele tinha de tudo. E Deus queria mais de Abraão. Deus queria mais de Abraão. Deus não queria somente que Abraão fosse sustentado no deserto. Porque no deserto a gente passa quantas aflições e quantas lutas Abraão passou no deserto. Até andar e até ouvir a voz de Deus para o próximo passo. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, dizendo para ele: far-te-ei uma grande nação. Olha que chamado, olha que coisa interessante. Deus agora chama Abraão, casado com uma mulher estéril, uma mulher infrutífera, uma mulher que não poderia conceder a ele o que ele mais almejava para a sua descendência, que era um filho. E Deus vira para ele e fala para ele: far-te-ei uma grande nação. A primeira promessa de Deus para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Deus tem uma promessa, meu querido e minha querida, para a sua vida. Deus tem uma promessa, meu amigo, para a sua casa. Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem uma promessa para você. Talvez não é a mesma promessa que Deus fez com Abraão: far-te-ei uma grande nação. Mas Deus tem uma promessa para a sua vida. E o que Ele mais almeja é que você permaneça fiel a Ele. Que você tenha um relacionamento com Ele mais íntimo, mais forte, mais ímpeto. Que você tenha um relacionamento com Ele mais profundo. E às vezes, para que nós venhamos ter esse relacionamento com Ele profundo, às vezes passamos por momentos em nossa vida, momentos que nos fazem chorar, momentos que nos levam nas profundezas, e achamos lá no fundo do poço que Deus não está com a gente. Muitas vezes achamos que Deus não responde a nossa oração. Até mesmo esquecemos da promessa que Deus fez e que Deus está fazendo. Mas Deus tem uma promessa para a nossa vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Você pode ir no fundo do poço. Você pode estar passando por provações, por privações, por momentos difíceis, por desertos na sua vida. Mas Deus tem uma promessa para a sua vida. E as promessas de Deus, elas serão cumpridas, serão realizadas, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Mas o que Deus mais almeja então, pastor? Fidelidade. O que Deus mais almeja então, pastor? Que nós honremos o nome dEle, que nós honremos a Ele,
que nós venhamos ser firmes, inabaláveis na fé, para que realmente os planos dele para com a minha vida, para com a sua vida, venha a ser realizado de verdade. Falar de relacionamento é falar de intimidade, é falar de conhecimento, é falar de conhecer e ser conhecido. Eu só me relaciono com quem eu conheço ali, e quando eu me relaciono com aquela pessoa, ainda que ela seja desconhecida, ela passa a conhecer o meu Amarildo, ela passa a me conhecer no meu profundo, na minha intimidade, na minha vida. Por quê? Porque eu começo um relacionamento com ela. Quando Deus chama para Abraão e diz para Abraão: sai da tua terra, Deus começa um relacionamento profundo com Abraão. E Deus começa a dizer para ele: você vai sair, mas você não vai sair de qualquer maneira, porque eu tenho planos para você, eu tenho propostas para você, eu tenho projetos na sua vida, Abraão, e projetos não pequenos, projetos enormes, grandíssimos. E se você, Abraão, andar na minha presença, se você, Abraão, andar comigo, eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha para você, você tem sido uma bênção para alguém? Você tem sido uma bênção para essa pessoa que está do seu lado, na sua casa, na sua família? Porque o que Deus quer que você seja, é que você seja uma bênção no seu trabalho, uma bênção na sua casa, uma bênção na sua família, que as pessoas olham para você e consigam enxergar em você a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Você tem sido uma bênção, porque Deus falou para Abraão assim: far-te-ei, engrandecerei o teu nome, e vou fazer de você uma bênção. Uma bênção, porque todas as pessoas, quando ouvem falar de Abraão, até nos dias de hoje, ainda tremem a sua carne, ainda conseguem absolver a fé de Abraão. Por quê, pastor? Porque Abraão tem ainda hoje, mesmo depois de milhares e milhares de anos da sua morte, Abraão continua sendo uma bênção para a vida de muitas pessoas. Abraão continua sendo uma bênção na minha vida, uma bênção na sua vida, porque Deus disse: engrandecerei o teu nome. O nome de Abraão, mas vai ser mais Abraão, mas vai ser Abraão. O nome dele foi transformado, o nome dele foi mudado. É assim que Deus faz. Deus tira os empecilhos do nosso caminho. Deus tira as amarrações do nosso caminho. Deus tira os laços que nos prendem ao abismo. Deus tira os laços que nos prendem, os laços de morte, os laços de fracasso, os laços de fraquezas. Deus arranca, Deus tira, por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso temor a Ele. Quer ser vitorioso na sua vida? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer ser uma pessoa aonde as pessoas olham para você e veem através de você a presença de Deus? Que elas olhem para você e não vejam você um derrotado, um destruído, alguém que precisa de ser carregado? Então sirva a Deus. Então honra o Senhor teu Deus. Então louve o Senhor teu Deus. Engrandeça o Senhor teu Deus de corpo, alma e espírito. Anda na presença de Deus e seja perfeito. Ah, pastor, eu não consigo. Se as palavras do Senhor estiverem em você,
E se você estiver na palavra de Deus, diz a palavra do Senhor: pedireis o que quiser e vos será feito. Quem era Abraão antes do chamado? Era simplesmente um trabalhador casado com uma mulher que não poderia ter filhos. Quem era Abraão? Somente mais um. Mas quando Deus chama Abraão, Deus transforma Abraão de mais um para aquele que ia mudar a história, toda a história da palavra. Aonde ia começar uma geração vitoriosa, uma geração forte, uma geração de vencedores, e não uma geração de derrotados e fracassados. Deus disse para ele: far-te-ei uma grande nação. Seu nome será engrandecido. Seu nome será engrandecido. Você vai ser uma bênção. Talvez se ele olhasse para as circunstâncias: como serei uma bênção? Minha esposa não pode dar filhos. Como serei uma bênção? Estou caminhando, estou abandonando as riquezas do meu pai, estou abandonando a herança do meu pai. Como serei uma bênção? Para onde eu vou? Eu não sei para onde ir, nem sei que caminho tomar. Como vou ser uma bênção? Deus faz milagres no deserto. Deus cuida do seu povo em meio às tribulações e perturbações. Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Deus está comigo e contigo aonde quer que você ande, aonde quer que você vá. Porque você é fiel ao Senhor teu Deus. Versículo número 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa, meu querido. E o que Deus pede para Abraão? Somente que ele, a princípio, saia da terra do seu pai, saia da casa do seu pai, vá para um lugar onde eu vou te mostrar, vou te fazer uma grande bênção, vou crescer o teu nome, vou fazer o seu nome ser forte, conhecido, vou fazer você ser uma bênção para todas as pessoas. Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E em ti será bendita, Abraão, todas as famílias da terra. Deixa eu abrir um comentário com você e dizer para você que o que Deus tem para você não é somente para você, mas é para você, é para sua casa, é para sua família, é para que as pessoas olhem e enxerguem através de você a presença de Deus. O milagre que Deus tem para você não é um milagre somente para transformar a sua vida, mas é para transformar a vida de muita gente. É para que o seu nome seja engrandecido. É para que o nome do Senhor seja engrandecido. É para que você seja realmente, de fato, comentado, falado, e que através de você o nome de Jesus seja glorificado.